Messias é grato a Davi Alcolumbre por sabatina ao STF. O atual ministro-chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias, agradeceu os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, pelo início do processo, do seu realmente início aí de sabatina para o cargo, para uma cadeira de ministro no STF, uma indicação plena, inclusive. E ele disse o seguinte, com otimismo e seriedade, recebo o calendário estipulado pelo Senado Federal para a realização da minha sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Disse exatamente ele. Agradeço ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, ao presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, e ao relator do processo, o senador Weverton Rocha, o envio, o trâmite da mensagem presidencial, enfim. Segundo o ministro, até a data da sabatina, permanecerei buscando um diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores de forma respeitosa, transparente e propositiva. Essas são as falas aí de Jorge Messias. Inclusive, vou aproveitar esse momento, antes de abrir aqui para a análise da notícia, e já vou chamar o pessoal que está nos acompanhando, a nossa audiência, para votar na enquete de hoje, porque é exatamente sobre isso. Jorge Messias agradece ao Alcolumbre por sabatina para a cadeira no STF. E qual que é a sua opinião, exatista? Você acha que já estava no esquema, que é mais uma indicação da turma, ou já era de se esperar? Enfim, a gente acompanhou até aqui os votos também, votossenadores.com.br. É um site que, inclusive, eu indico você, exatista, a dar uma conferida para ver os nomes dos senadores que estão lá, inclusive, votando, os que foram contra, os que foram indefinidos e também os que foram a favor dessa posse aí da cadeira do Messias ao STF. Só de olhar aqui no site, você vê o presidente atual do Brasil, Lula, com um tapinha aqui, assim, abraçando, Jorge Messias. E aí a gente já sabe muito bem essa indicação exatamente como as coisas são, Sinceramente, gostaria de ouvir o Maurício nesse momento, porque já era de se esperar. Isso já era uma pauta que vinha sendo conversada, já vinham dando indícios de que isso iria acontecer, e era o desejo, até então, pelo menos, do Lula, principalmente. Qual que é a sua visão sobre isso, Maurício? Isso é um momento de tensão para a gente? Qual que é a sua análise sobre isso? Isso é um baita momento de tensão para o Brasil, Laísa? Lembrando aí que o Jorge Messias, ele tem um longo histórico aí de cargos, e de posições de importância nos governos petistas. Eu trouxe até para nossa audiência aqui, ele já foi procurador do Banco Central, procurador do BNDES, assistente parlamentar do senador petista Jacques Wagner, que é o líder do governo lá no Senado. No governo da Dilma, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência, subchefe de análise e de acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, consultor jurídico do Ministério da Ciência e Tecnologia, consultor jurídico do Ministério da Educação, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior. E foi justo nesse período que aconteceu aquela ligação, alô, Messias, lembra? Então, aqui que ele ficou o famoso Messias, e agora, desde 23, ele é o advogado-geral da União do Lula, Então, o Lula, eu vou até pedir licença aqui para os nossos exatistas e falar que o Lula, ele faz o brasileiro de palhaço todos os dias, porque ele falou na eleição, nos debates, o quê? Ele achava um absurdo colocar amigos, conhecidos no STF. E um cara com todo esse histórico, dentro do PT, dentro dos governos petistas de esquerda, não é amigo, Então, primeiro ele coloca o advogado pessoal dele, depois ele coloca um comunista de mão cheia, como ele mesmo disse, que é amigo dele há anos. Tem foto dos dois acho que de 30 anos atrás, também amigo, que é o Flávio Dino. E agora ele coloca o advogado institucional dele, o advogado do presidente, Então, se esses caras não são amigos, e aí eu peço para você, exatista, manda esse vídeo aqui, essa live, pro seu amigo petista, que acha que o Lula é tudo aquilo que ele fala, que é o pai dos pobres, que é um cara super honesto e sensato, para eles verem que durante a eleição, durante os debates, ele fala uma coisa, mas depois de eleito ele faz totalmente outra coisa. Então,
essa conversa franca que ele vai ter com os senadores, o que será essa conversa? Será que é garantia ali que ele vai passar pano para quem tem rabo preso? Então, que tipo de conversa é essa, né? Ele vai bater no gabinete dos senadores para falar exatamente o quê? Então, assim, o que nós, como brasileiros, como patriotas, esperamos é que o Senado, né, rejeite esse cara, né, o Messias, na sabatina. Porém, isso nunca aconteceu na história. Então, o que nos dá nesse caso aí é desesperança de que isso possa acontecer, né? Alguns senadores de oposição já disseram que vão votar contra, mas que não são maioria e tal, já dando a entender que vai passar, de qualquer jeito que vai passar, né? Agora, essa sabatina foi segurada durante algum tempo pelo próprio Davi Alcolumbre, que não estava contente com a indicação, porque eles queriam o Pacheco, né? Eles querem ainda a vaga do Pacheco lá, que é o parceiro do Centrão, que é o parceiro deles. E até agora, né, não esperavam aí, né, uma mudança de indicação do Lula, que não aconteceu, e agora, de fato, quem vai para essa vaga, se passar na sabatina do Senado, se passar, né, é o Jorge Messias. Porém, né, a gente já sabe como funciona o Brasilzão e como funciona o Senado, como funcionam as emendas, a gente está em ano de eleição, o senador vai querer ficar sem aquele dinheirinho? Não sabemos, né? E o que eu chamo a atenção aqui da nossa audiência também é o seguinte, que ficou marcado a sabatina do Messias para o dia 29 de abril. E também foi marcado a sessão para votar a dosimetria para o dia 30. Então aí eu fico com uma pulga atrás da orelha. Por que será que um dia depois, né? Será que se a sabatina não acontecer da maneira que eles querem ou da maneira que eles planejam, eles vão cancelar essa sessão para discutir, para votar aí a derrubada do veto da dosimetria? Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, viu, Laísa? Porque não pode ser só coincidência, né? O que você acha disso aí? Olha, bem lembrado isso que você trouxe para nós. É uma realmente, não é só uma pulga atrás da orelha, né? Eu acho que são muitas, porque não é de se duvidar que tudo seja realmente muito arquitetado e planejado para que isso ocorra, viu, Maurício? Sinceramente. E vale lembrar também que Jorge Messias, né, o atual advogado aí geral da União, e indicado, né, pelo Lula, também ao Supremo, afirmou publicamente ter solicitado a prisão dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, né, de 2023. Enfim, vale lembrar que foi ele o responsável, né, inicial aí, para esse pedido de prisão. Então, é importante que nós, né, com os nossos valores, os nossos princípios, fiquemos muito atentos à indicação, né, do Messias, enfim, e ficar atento à posição do senador que você colocou lá dentro. Caso você tenha votado no senador, fique atento ali aos votos. Então, vou reforçar aqui o site para você acompanhar. votossenadores.com.br/Messias. Tá? É praticamente o Datena, me dá imagens. Enfim, e aí a gente vai a gente vai continuar aqui com a Ali também. Eu quero ouvir você, viu, Ali, nessa conclusão, porque não tem muito otimismo e nem seriedade, como ele disse aqui, né? É desesperador, na verdade, porque essa jogada, a pulga tá ali atrás do Maurício, não vai sair a pulga, Maurício, porque não pode ser coincidência, não existem coincidências, ainda mais na mente de político estrategista, como é o caso dos envolvidos. Olha, até que a perspectiva de a sabatina sair bem e eles manterem na pauta o PL da dosimetria da pena no outro dia, para mim já tá legal. O medo é a sabatina sair bem e eles ainda tirarem de pauta o PL da dosimetria, né? A gente não tem nem essa certeza de que vai ter uma troca aí de figurinhas. Agora, o que me deixa muito, muito frustrada, triste, quase desesperada. Eu sou advogada de formação, né? Já tenho um bom tempo que eu me formei. Quando eu era jovem, estudante, nós tínhamos um respeito pelos ministros do STF, né?
eram realmente, assim, aqueles ministros eram juristas de verdade com renomado saber, com notório saber jurídico, né? E essa é uma das condições estabelecidas na Constituição. Os ministros, quando eles são apontados, eles têm que seguir alguns quesitos previstos na lei. Um deles é ter um notório saber jurídico, ou seja, ser alguém que efetivamente se destaca no meio do direito, que justifique e compor uma corte que só tem 11 pessoas no Brasil inteiro. 11. O que se espera, né, de quem vai julgar a Carta Maior, que regula toda a nossa vida, porque é a partir da Constituição que todas as outras legislações vão atuar, né, de acordo com os princípios ali estabelecidos. Então, é lógico que tem que ser realmente profissionais com carreira, com obras, sabe, que tem um respaldo. Nós tivemos Francisco Rezec, Eros Grau, Sepúlveda Pertence, Eliomar Baleiro. Para quem é da área do direito, são pessoas que, assim, eram livros e livros e livros que se liam dessas pessoas, né, desses mestres. Gostássemos ou não das pessoas, mas como profissionais, como juristas, eram grandes nomes. O que a gente vê agora? Isso absolutamente desconsiderado, ou seja, na minha opinião, já existe uma não observância constitucional. Mas quem é que julga a Constituição? O STF. Então adianta eu reclamar? Não, né? Porque eles mesmos que queriam avaliar esse tipo de circunstância. E como se não bastasse, o outro requisito é ter reputação ilibada, ou seja, não ter mancha sobre o histórico da pessoa. E o Maurício mesmo falou, né? Pode não ter cometido crime nenhum, o Messias, mas não tem como a gente não considerar que ele tem uma reputação, uma carreira toda construída ao lado do governo do PT, pelo governo do PT. O que me leva ao terceiro ponto disso. Como nós vamos botar mais uma cadeira, mais um ministro que vai julgar absolutamente de forma parcial? Eu sou muito repetitiva com esse tema da imparcialidade do juiz, porque ele é uma das bases mais básicas, desculpa a redundância, mas da justiça. No momento em que nós somos, que tu é um cidadão que não acredita que o juiz que vai analisar o teu caso será neutro, será imparcial, nós não temos mais justiça. Não temos. E é isso que a gente tem visto. Então, a indicação do Messias, ela só vem a coroar essa percepção, que nem é uma percepção, né? É uma realidade que hoje nós vivemos em um país onde a Suprema Corte, ela é uma corte política. É uma corte política. Ganha ali quem se mantiver mais tempo no cargo para apontar o maior número de ministros. E é isso que aconteceu. Depois de 4 mandatos lá atrás do governo do PT e mais esse mandato atual do Lula, a quantidade de ministros que eles conseguiram indicar, aí o resultado na nossa ditadura de toga que vivemos hoje em dia, com um STF que manda, desmanda conforme seus próprios interesses. Então, é sim desesperador, mas eu acredito que não vai ter jeito, tá? A não ser que aconteça um milagre, que estoure alguma notícia muito bombástica, que sirva de ali como alguma forma de negociação interna. Acho que nós vamos ter que engolir o Messias e ficar reféns por mais tempo do STF. É uma triste realidade, viu, Ai? Bem lembrado isso que você também nos trouxe como análise, porque é muito triste essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje. Realmente entristece muito e nos preocupa.